Como enxergamos esta vida? Muitas pessoas têm uma noção de que ela é apenas uma grande festa que nunca terá fim, e vivem em um mundo obcecado por prazer, riqueza e posses materiais. É importante para nós, como cristãos, reconhecer e entender a natureza temporária da vida terrena e das posses. Vamos aprofundar nesse assunto e explorar como isso impacta nossa perspectiva, escolhas, e em última instância, nosso destino eterno. É fato que a nossa cultura frequentemente promove a ideia de que a vida é uma série interminável de festas onde a indulgência e a autogratificação sempre reinam. Somos convencidos que a felicidade e a realização só podem ser encontradas na riqueza material, fama e prazeres passageiros. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos lembrar que essa é uma ilusão enganosa. A Bíblia nos lembra repetidamente que nossa existência terrena é temporária. Quando alguém lê a Bíblia, eles são confrontados por essa realidade, como uma sombra passageira ou uma flor se secando. Nossas vidas estão aqui hoje e acabam amanhã. Tiago 4,14. No Salmo 144 diz: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Nosso tempo nesta terra é limitado e, portanto, basear nossa felicidade apenas em prazeres temporais é tolice. Tire um momento para refletir sobre como os anos passaram rapidamente. Parece que foi ontem que éramos jovens e despreocupados, mas agora nos deparamos com a realidade do envelhecimento. Essa reflexão deve servir para nos despertar, lembrando-nos de que a vida é apenas um momento passageiro, e nosso foco deve se estender além das posses materiais temporais. Por mais abundantes ou luxuosas que sejam, elas não podem proporcionar satisfação duradoura. Jesus advertiu contra acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde ladrões roubam. A realidade é que todas as nossas posses um dia desaparecerão ou serão deixadas para trás. Entramos neste mundo de mãos vazias e o deixaremos da mesma forma. Como cristãos, somos chamados a adotar uma perspectiva eterna, reconhecendo que nosso verdadeiro lar não é deste mundo. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4,18, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nosso foco deve estar em construir tesouros no céu. Podemos ver a história do banquete de Belsazar no livro de Daniel. Belsazar ofereceu um grande banquete para 1000 de seus senhores, enquanto a cidade estava cercada. O fato de que havia um exército à sua porta não o preocupava em nada. Belsazar era um homem orgulhoso e confiava nas defesas de Babilônia e em seus vastos suprimentos. No banquete, enquanto provava o vinho, Belsazar deu ordens para trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém, para que o rei, seus senhores, suas esposas e concubinas bebessem deles. Isso foi um ato extremamente irreverente por parte de Belsazar. Ao tomar esses vasos, ele zombou abertamente de Deus e cometeu o pecado de sacrilégio, algo com que poucas pessoas se preocupam hoje. O que é sacrilégio? É cometer atos que violam, desrespeitam ou usam de forma inadequada coisas consideradas sagradas. Isso é chamado de sacrilégio. Os participantes do banquete de Belsazar beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Enquanto os 1000 senhores erguiam suas taças para celebrar a grandeza de Belsazar e seus deuses falsos, uma misteriosa mão apareceu e escreveu algumas letras hebraicas na parede. Belsazar gritou para trazer os astrólogos, os caldeus e os adivinhos para interpretar as letras, mas eles não conseguiram. Foi a esposa de Belsazar quem sugeriu que Daniel fosse convocado. Quando Daniel chegou, Belsazar prometeu torná-lo a terceira autoridade no reino, se ele conseguisse traduzir as letras hebraicas. Daniel recusou os presentes, afirmando que Belsazar deveria ficar com eles, mas que ele iria ler a escrita e revelar a interpretação. Daniel então traduziu as palavras, lembrando a Belsazar como Deus derrubou seu pai até que ele aprendesse a se submeter a Deus. Daniel apontou que Belsazar havia bebido dos vasos do templo, mas não havia dado honra a Deus. Ele então traduziu as 4 palavras que mudariam a trajetória da vida de Belsazar: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação de cada palavra. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e o encerrou. Tekel, você foi pesado na balança e encontrado em falta.
Parsim, seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então, Belsazzar deu a ordem e vestiram Daniel de púrpura, colocaram um colar de ouro em seu pescoço e proclamaram sobre ele que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite, exatamente naquela noite, Belsazzar, rei dos caldeus, foi morto. Nesta mensagem você e eu podemos aprender muito com Belsazzar. Horas antes de sua própria morte, Belsazzar estava buscando prazer, desfrutando do pecado. E não vamos fingir que não há prazer no pecado, porque há muito prazer no pecado sim. Se o pecado não fosse prazeroso, as pessoas não o estariam cometendo. Mas o prazer do pecado não dura para sempre. O prazer do pecado é enganoso. Belsazzar estava buscando prazer, sem saber que estava a poucas horas de ficar diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele estava zombando abertamente de Deus. Ele estava se banquetando e se divertindo enquanto o inimigo estava à sua porta. Existem pessoas que, assim como Belsazzar, buscam prazeres pecaminosos, vivendo apenas para esta vida, enquanto o inimigo está à espreita. Passe pelas ruas da cidade, vá para os cantos, em todo o mundo, você encontrará pessoas exatamente como Belsazzar, buscando prazer pecaminoso e diversão pecaminosa. No capítulo 5 de Daniel, um verso se destaca, porque revela a realidade da consciência humana. Daniel 5:6 diz: o rosto do rei mudou, e seus pensamentos o alarmaram, suas pernas vacilaram e seus joelhos batiam um no outro. Olhe para a descrição vívida de Daniel, que nos mostra que Belsazzar estava verdadeiramente aterrorizado. Seu rosto ficou pálido e ele estava tão assustado que suas pernas fraquejaram. Sua festa despreocupada era tão superficial que se transformou de alegre para aterrorizada em um momento. Provavelmente sua consciência sabia que algo ia acontecer. Eu acredito que Belsazzar tinha uma consciência cauterizada, mas mesmo assim, essa consciência ainda tinha vida suficiente para perturbá-lo. Ele não entendeu a escrita, afinal, mas assim que a escrita apareceu na parede, ele ficou aterrorizado. Sua consciência sabia que algo estava prestes a acontecer. Assim como Belsazzar, os seres humanos têm uma falsa sensação de segurança. Não entendemos verdadeiramente que somos seres frágeis. Você é um ser frágil e pequeno. Você entende o quão frágil você realmente é? Independente da sua aparência ou status social, você é um ser frágil. Você pode estar aqui em um minuto e sumir literalmente no próximo minuto. Belsazzar, com um exército à sua porta, tinha uma falsa sensação de segurança. O rei Belsazzar deveria estar perfeitamente seguro naquela cidade. Suas muralhas eram consideradas impenetráveis e a cidade mantinha 10 anos de provisão de alimentos à mão, para aguentar qualquer cerco. Ele estava tão confiante na provisão de comida de sua cidade que, em vez de racionar o suprimento de alimentos durante o cerco, ele realizou um banquete. A arrogância desavergonhada de Belsazzar, o completo desprezo pelo exército à sua porta, ele tinha uma falsa sensação de segurança. Vivemos com uma falsa sensação de segurança, sem saber o quão fracos somos, e como podemos estar aqui em um segundo e literalmente no próximo segundo estar diante do Senhor Deus. Essa falsa sensação de segurança é o que o diabo quer que as pessoas vivam, achando que tem tempo e esquecendo como a vida pode mudar. Todos nós precisamos nos libertar dessa falsa sensação de segurança. Não havia lugar mais seguro para Belsazzar estar do que fechado em sua cidade da Babilônia. No entanto, a história nos conta que essa fortaleza formidável caiu em uma noite, em uma única noite. Ele pensava que ela duraria anos sob cerco, mas ela nem durou uma única noite. Um jovem pode viver com uma falsa sensação de segurança, achando que pode viver no pecado e se acertar com o Senhor mais tarde na vida. Jovens morrem, todas as pessoas morrem, ricos morrem, pobres morrem, pessoas saudáveis morrem e pessoas doentes também morrem. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. O que será que Belsazzar deve ter pensado 10 minutos antes de passar para a eternidade? Eu me pergunto o que ele pensou durante aqueles últimos 10 minutos. Talvez eu devesse ter orado mais, talvez eu devesse ter orado a Deus mais. O que exatamente está do outro lado desta vida? Eu não confiaria em mim mesmo para viver mais um segundo sem Jesus em minha vida.
Jesus é minha salvação. Jesus é meu Senhor. Jesus ama você. Sim, Ele te ama. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você entende o amor que Jesus tem por você? Você não merece, mas mesmo assim Ele ama. Venha a Ele. É muito triste que muitos cristãos nem olhem mais para as coisas eternas. Eles estão tão envolvidos nos eventos deste mundo a ponto de perderem de vista o céu. Mas através desta mensagem, Deus fala com você: não perca o céu de vista, não pare de olhar para Jesus. Pois a qualquer momento você pode estar com Ele no paraíso. Prepare-se, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Obrigado por assistir a esse vídeo. O intuito é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe.